Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O nosso convidado de hoje é o fisioterapeuta Gustavo Henrique Rodrigues Lima. Gustavo, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, obrigado. Gustavo, você está trabalhando em postos, você está trabalhando diretamente com essa questão do Covid. Como está sendo isso para você como profissional? Isso, João. Estou lá em Poços já há 2 anos, né? Trabalho no Hospital Santa Luz. Trabalho dentro da UTI, né? Sou especialista em terapia intensiva. E desde o início da pandemia, né, eu já estou à frente, né? Estou na linha de frente aí, desde o primeiro paciente que chegou com a gente lá e o que acabei admitindo, né? E assim, está sendo muito difícil, porque desde o primeiro paciente até ontem, né? A gente está tendo muitas mudanças, né? Mudanças de protocolo, mudanças de medicação, né? Como se fazer aquilo, como se fazer outras coisas, né? E os casos estão aumentando cada vez mais, né? Então, assim, está sendo bem complicado porque além da doença ser desconhecida, né? De certa forma é desconhecida porque a gente tem poucos recursos sobre ela, né? Por mais que tenha estudos, ainda são poucos que nos ajudam a ter um norte do que fazer, como tratar corretamente, né? E isso está complicando bastante o nosso tratamento, a nossa cura, entre aspas, né, da doença. Como que a fisioterapia auxilia nesse processo na UTI? Então, a fisioterapia dentro da UTI vai desde o princípio do paciente crítico ao paciente, né, que está mais estável. Então, o paciente estável, a gente vai trabalhar exercícios respiratórios, fortalecimento muscular, né? Que, partindo do princípio que você está numa UTI, que você não pode levantar e ir no banheiro, você parte do seu tempo, você fica deitado ou sentado, você já está tendo uma perda muscular, né? Seu corpo está inativo, então a gente tem que manter seu corpo exercitando, né? E ao paciente crítico, a gente auxilia ao médico, juntamente à enfermagem, no processo de intubação do paciente, né? Em oxigenar aquele paciente para ser intubado, e depois, quando vulgarmente falando, com o pessoal fala, né? Popularmente falando, eles falam respirar por respiradores, né? A gente faz o manuseio do respirador, né? A gente auxilia aquele doente a respirar pelaquela máquina, né? Por aquele ventilador mecânico. Então, é tudo um cálculo, através de cálculos que a gente faz, através da mecânica do paciente, não é igual para todo mundo, né? As fórmulas, sim, são iguais, mas a gente tem que calcular individualmente, a gente trata individualmente o paciente, né? E aí, a partir daí, a gente vai tratando esse pulmão, né? Juntamente com os medicamentos que são introduzidos, né? E também com os cuidados da enfermagem, que é muito importante nessa fase. E depois no processo de desmame que a gente fala, né? O processo que o doente está evoluindo, a gente tem que aumentar mais ainda esse ganho de massa, porque a partir do momento que o paciente está entubado, né? De 24 a 48 horas, esse paciente tem uma perda de massa muscular de cerca de 12 a 24%. Né? Então, falando que o paciente fica uma semana entubado, ele tem uma perda de massa muito grande. Né? E isso pode levar a vários fatores, a várias patologias que ele não entrou na UTI por esse motivo. Então a gente tem que trabalhar muito bem isso, tem que trabalhar essa fisioterapia motora com ele, né? Depois que ele não estiver mais sedado, exercitar esse paciente, tirar ele do leito quanto antes. Né? Lógico, a gente tem que ter cautela, checar os exames, tudo isso tem que ser checado, né? Para a gente não agravar o quadro do paciente. Né? Mas a gente vai trabalhando tanto na parte motora quanto a parte pulmonar, né? Quanto a parte cardiopulmonar desse paciente, que também é importante, visto que ele já estava entubado, né? Então ele estava respirando através de uma respiração artificial. Né? Muito se fala hoje da fisioterapia pulmonar. O que vem a ser isso? A fisioterapia pulmonar, né, ou cardiorrespiratória, cardiopulmonar que é dita, ela é linkada, né? São 2 sistemas, o sistema cardiológico, né, e o sistema pulmonar. 2 sistemas que altamente se conectam um com o outro, né, através das suas fisiologias. Ela vai desde o princípio a um paciente que tem uma hipertensão, um diabetes, que fez uma cirurgia há anos atrás, ou que tem um enfisema pulmonar, que é o DPOC, tem uma bronquite, tem uma fibrose cística, até ao ponto do paciente saiu da cirurgia,
né? É um pós-operatório de cirurgia cardíaca, um pós-operatório de cirurgia pulmonar. Então a gente trabalha bem isso. Pacientes mais estáveis, a gente vai trabalhar de acordo com a patologia que ele tem, né? Então sempre é feita uma avaliação para ver o que o paciente necessita, né? Então, o paciente mais estável, a gente vai trabalhar isso, o desempenho dele, né? De acordo com as atividades da vida diária dele, a gente tem que colocar isso de uma forma que ele consiga desenvolver bem, né? Que ele tenha um fôlego bom para fazer isso, né? Uma desenvoltura boa para conseguir fazer as atividades dele. E nos pós-operatórios a gente reabilitar esse paciente, então desde o momento da UTI até o momento que ele sai, né? Um programa de reabilitação cardíaca leva aí cerca de 6 meses, 6, 7 meses. Então desde o momento que ele parte da UTI, né, que ele sai da UTI, que ele vai de alta para a enfermaria e da enfermaria para casa, ele tem que continuar reabilitando, né? Muitas pessoas ainda não fazem esse tipo por não ter o conhecimento disso, não chegar essa informação através deles, o que é muito importante, né? Porque você passa por um trauma, né? Você passa por uma inflamação grande ali, porque você tem um peito exposto, né? Então você tem um risco grande, então você tem que reabilitar, né? Então você tem que ir tratando isso para você, para a tua qualidade de vida, né? Para você voltar a exercer as suas atividades melhor no dia a dia. No caso da Covid, você percebe que essa doença vem deixando as sequelas? A população tem que se cuidar mesmo, cuidar dessa parte respiratória? Sim. No caso da Covid-19, a gente tem visto, né, e tem tido muito relato que está tendo muitas sequelas, né, inúmeras sequelas. O que tem sido mais comum para a gente, né, mais comum relatado, cansaço, tanto aos mínimos e médios esforços. O que seriam esses mínimos e médios esforços? Desde o paciente, né, a pessoa sentar e levantar numa cadeira, ao paciente subir 5 degraus e descer. Então, isso não parece, mas é muito, né, é muito. O paciente está tendo muita alteração de frequência cardíaca, geralmente a frequência cardíaca fica alta, né, desenvolve uma arritmia por conta disso aí. Existem as arritmias, né, que a gente chama de sinusal, mas isso tem que ser averiguado, né, a gente tem que acompanhar de perto, né. Existe também outros tipos de sequela, como a fraqueza, né. A fraqueza muscular, por mais que o paciente não tenha ficado entubado ou ficou 1 dia, 2 dias na UTI, ou pacientes que nem ficaram hospitalizados, né, não precisaram ficar no hospital, eles têm relatado essa fraqueza. Tem tido essa fraqueza. Pacientes que têm tido muita enxaqueca, tem fisioterapia aqui específica para auxiliar nesse tipo também de sequela. São inúmeras sequelas que a gente tem tido, tem recebido de pacientes, né? E se tratando da cardiopulmonar, né, a gente tem que acompanhar de perto, igual eu falei, e ver a necessidade do paciente, né? Então, a gente busca fazer uma avaliação completa do paciente, né, desde a parte cardiológica até a parte muscular do paciente, para ver o que ele precisa, né? O que ele vai necessitar. É mais a parte cardiológica, mais a parte pulmonar? A muscular que está pegando? Ele está com alteração de desequilíbrio? O que é que ele precisa? O que ele precisa fazer? Ele está cansado aos mínimos, aos médios esforços? Ele está cansado o tempo todo? Ele está tendo alteração de frequência o tempo todo ou só quando faz exercício? O oxigênio dele no sangue cai durante o exercício? Cai o tempo todo? Então isso a fisioterapia vai auxiliar, né? Isso o ponto positivo, né? Os pontos positivos que a gente vem trazer são isso, né? Que a gente vai auxiliar nisso, né? É lógico que dependendo da gravidade de alguns pacientes que é adquirido, né, esse Covid-19, não vai ter a sua qualidade de vida igual era antes, né? Porque, igual eu falei, é uma doença que a gente não tinha, né, nunca tinha visto isso. Então, ela, querendo ou não, ela deixa uma cicatriz, né? Ela deixa um pulmão machucado, né? Então, a gente faz um programa de reabilitação de acordo com a necessidade do paciente, né? E assim a gente vai reabilitando, né? E vendo a evolução dos pacientes, né? A gente vai vendo o que ele precisa e batendo em cima disso. Então, a fisioterapia cardiopulmonar vai trabalhar bastante isso. Vai trabalhar o condicionamento, né? O treinamento muscular, respiratório, vai trabalhar o desempenho de atividades na vida diária,
né? O desempenho de respiração, aprender a respirar. Às vezes eu falo assim, você está respirando errado. A pessoa fala, mas como que eu estou respirando errado? Né? A única certeza que eu tenho é que eu respiro e eu sim estou respirando errado. Mas realmente, às vezes a pessoa respira errado. Né? O que é respirar errado? Muitas vezes as pessoas respiram com o ombro. Né? Não tem aquela respiração diafragmática que a gente fala. Então a gente ajuda nisso, nessa consciência corporal. Ó, aqui é seu corpo, isso aqui chama de diafragma, você tem que aprender a usar ele. Assim você vai melhorar seu desempenho no dia a dia. Então, assim, a gente vai auxiliar também nisso. Né? Atletas também que estão tendo uma busca através da cardiopulmonar, não só pela sequela, mas também para aumentar esse ganho deles, né? Aumentar esse rendimento que eles têm durante as suas competições. Gustavo, ou seja, resumindo, o pessoal tem que tomar cuidado, não é brincadeira, tem que manter aí os hábitos aí, você contraiu trabalhando, sim, recuperou, mas o essencial é que as pessoas se cuidem, né? Com certeza, com certeza. Por mais que esteja, né, vacinando a população, não é fácil, não é brincadeira, a gente tá ali no dia a dia, a gente vê cenas tristes, vê situações tristes, a pessoa implorar, né, para ser entubada, porque é uma coisa que ela tem noção que não é bom, né, que ela sabe que ela não vai estar consciente, e a pessoa pedir por isso, porque ela não tem de onde puxar o ar, é muito triste, né. Eu acabei me contaminando também, não fiquei grave, né, tive sintomas leves, fiquei em isolamento, mas eu tive uma dor de cabeça durante um mês. Né. Algumas pessoas têm sintomas assim, durante os 14 dias até mais. Né, e ao ponto de você chegar numa UTI, né, numa unidade de terapia intensiva, é o ápice, né, é o ápice da coisa, sabe? É muito triste porque, assim, eu entendo a frustração de alguns, né? Eu entendo a não aceitação de outros, também eu entendo, não concordo, mas eu entendo, só que a gente tem que se cuidar, porque, assim, por mais que você não concorde, você tem que respeitar aqueles outros, né? Você tem que respeitar os outros que não tem essa mesma escolha que você, né? Não tem essa mesma opinião que você e que é mais suscetível a você. Né? E hoje em dia não tem mais essa de, você tem comorbidade, você é novo. Não. Eu já peguei pacientes, né, de 30 anos, que ficou entubado, sabe? Pacientes de 40 anos. Peguei paciente de 80 anos que saiu. Então acaba fugindo dessa regrinha. Né? Hoje a gente não sabe qual que vai se agravar, qual que não vai. Então é o alerta que, assim, cuide-se porque as UTIs estão lotadas. A gente atendia uma micro-região que pegava Andradas, Poços de Caldas, Santa Rita. Hoje em dia já não funciona mais assim. Hoje em dia tem vaga, porque as outras regiões estão lotadas. As UTIs da região nossa aqui tá ficando lotada. Então, assim, cuide de você, cuide de sua mãe, do seu pai, né, de quem você tá por perto. Porque, igual eu sempre falo, lá na UTI sempre é o amor de alguém. Às vezes pode ser o seu amor que está lá. Tá joia, Gustavo. Obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho, por estar ajudando a salvar vidas. João, eu que agradeço o convite. Obrigado. Estou à disposição. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o fisioterapeuta Gustavo Henrique Rodrigues de Lima.